Aprenda a fortalecer grandemente o sistema imunológico e a ficar mais bonito com a dieta que Deus deu. Faça o teste proposto e comprove. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Jó, capítulo 36, verso 5. O Senhor é clemente e cheio de compaixão, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmos capítulo 145, verso do 8 ao 9. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Provérbios capítulo 3, verso do 7 ao 8. De fato, a grandeza de Deus é notória para todos. Note, por exemplo, como Deus prometeu para o seu servo Abraão que o mesmo seria grandemente abençoado, e Abraão não hesitou em ser fiel. Veja, abre aspas. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Fecha aspas. Gênesis capítulo 12, verso do 1 ao 4. Abre aspas. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Fecha aspas. Gênesis capítulo 12, verso 8. Por isso também, Deus não deixou sua fidelidade e fez grandes e aparentemente impossíveis promessas. Mas Abraão não duvidou de nenhuma. Por isso, a palavra de Deus confirma que Abraão creu, e isso foi contado como um ato de justiça, foi considerado justo. Veja, abre aspas. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Fecha aspas. Gênesis capítulo 15, verso do 1 ao 6. Deus prometeu claramente em sua palavra que faria Abraão pai de multidões de nações e que o mesmo seria grandioso, seria multiplicado de forma extraordinária. Veja, abre aspas. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhes: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti.
e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Fecha aspas. Gênesis capítulo 17, verso do 1 ao 7. Deus cumpriu a promessa com a sua grandiosidade em poder e sabedoria sem igual. Trocou de seus filhos a alimentação carnívora por outra sem carne, a fim de que seus organismos fossem grandemente fortalecidos, a fim de que seus descendentes possuíssem força física, mental e tivessem um bom caráter. Quando Deus deu a sua lei no Sinai, deu também a alimentação vegetariana e a lei que proibiu o consumo de carne. Veja nos versos a seguir em Êxodo capítulo 16, verso do 14 ao 16, que nos diz o seguinte, abre aspas, e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Colhei dele cada um, conforme ao que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Fecha aspas. Mas preste bastante atenção. E note que a lei do vegetarianismo já havia sido dada bem antes do Sinai. Ela foi dada por Deus no Jardim do Éden, na criação do mundo para Adão e Eva. Veja, abre aspas, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, serve-vos-á para mantimento. Fecha aspas. Gênesis capítulo 1, verso 29. Abre aspas. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Fecha aspas. Gênesis capítulo 2, verso 16. Abre aspas. E disse-lhe a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Fecha aspas. Gênesis capítulo 3, verso 2. A lei do vegetarianismo, que foi dada no Sinai, foi um reensinamento da mesma, que foi dada na criação do mundo para Adão e Eva. Preste bastante atenção e note como Deus deu a mesma lei e a mesma ordem em épocas diferentes e em versículos diferentes, mas falando a mesma coisa. No Éden, por exemplo, abre aspas, e disse-lhes Deus, eis que vos tenho dado, fecha aspas, Gênesis capítulo 1, verso 29. Agora no Sinai, abre aspas, disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer, fecha aspas, Êxodo capítulo 16, verso 15. Agora preste atenção e note que ele deu a mesma ordem em passagens diferentes no Éden, abre aspas, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, fecha aspas, Gênesis capítulo 2, verso 16. No Sinai, abre aspas, isto é o que o Senhor vos ordenou. Colhei dele cada um, segundo o que pode comer. Fecha aspas. Êxodo capítulo 16, verso 16. Como você pode notar, Deus deu só vegetais para se comer no Jardim do Éden e no Sinai. Você também pode notar uma outra coisa muito séria que se repetiu no Sinai. Foi a ordem proibindo o consumo de carne. E isso fica muito claro quando lemos o livro do Êxodo, no capítulo 16, e nos versos 16, quando Deus fala o seguinte, veja, abre aspas, isto é o que o Senhor vos ordenou, colhei dele cada um segundo o que pode comer, fecha aspas. E uma ordem de Deus é o mesmo que uma lei ou um mandamento. E eu creio que muitos sabem que, quando não se obedece a Deus, a morte é inevitável. E houve homens em Israel que ousaram desobedecer essa mesma ordem dada por Deus. Mas note como foram severamente punidos, segundo o que nos mostra os versos a seguir. Veja, abre aspas. E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles.
E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Fecha aspas. Número capítulo 11, verso do 1 ao 9. O povo de Israel queixou-se ou reclamou falando que era mal para o Senhor. E o que o povo de Israel estava pedindo em oração aos ouvidos do Senhor, que o fez jogar relâmpagos para queimar as extremidades do povo? O povo estava com desejo de comer carne e pedindo-a. Reveja e note isso. Abre aspas. E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Fecha aspas. Abre aspas. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Fecha aspas. Números capítulo 11, verso do 1 ao 4. Outra vez o Senhor pune o povo por estes fazerem motim para conseguir carne. Veja, abre aspas. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Fecha aspas. Números capítulo 11, verso do 18 ao 20. Abre aspas. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 hômeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava ainda entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo de comer carne do Egito. Fecha aspas. Números capítulo 11, verso do 31 ao 34. Nesta ocasião, uma praga terrível os feriu e matou a muitos do povo. Quem foi morto por esta praga? Foram aqueles que desejaram comer carne. A palavra de Deus é bem clara ao mencionar o desejo por carne. Veja Números 11, verso 34. Abre aspas. Por isso, puseram naquele lugar o nome de Quibrote Atavá, que quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer a carne do Egito. Fecha aspas. Quem Deus desejava ensinar com o regime natural dado aos israelitas? Sim, Deus tensionava ensinar a nós. A palavra de Deus nos diz claramente que, por não aceitar o regime que Deus indicara, o povo cometeu um grande pecado pelo qual tiveram que morrer. Veja Hebreus capítulo 3, verso do 16 ao 17, que nos diz o seguinte, abre aspas, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Fecha aspas. O que os israelitas cobiçaram não foi a carne, como Paulo chama esta alimentação. Veja 1 Coríntios capítulo 10, verso do 5 ao 7. Abre aspas. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Fecha aspas. Salmos 106, verso do 14 ao 15, também nos diz o seguinte.
abre aspas, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão, e ele satisfez o desejo, mas fez definhar suas almas, fecha aspas. E Salmos 78, verso 18, também nos diz o seguinte, abre aspas, e tentaram a Deus nos seus corações pedindo carne para satisfazer o seu apetite, fecha aspas. 1 Coríntios capítulo 10, verso 9, também nos diz o seguinte, abre aspas, e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, fecha aspas. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, também nos diz o seguinte, abre aspas, ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, fecha aspas. E o povo murmurou pela falta de carne e pede-a pela 4ª vez. Mas na primeira, não foram punidos porque não sabiam que era errado comer carne. Mas depois que souberam e mesmo assim persistiram no erro, foram punidos 3 vezes. A primeira vez foi com raios. A segunda foi a praga. Agora veja o povo murmurando pela 4ª vez pela falta de carne e Deus os pune com cobras venenosas. Descrito em Números, capítulo 21, verso do 4 ao 9. Abre aspas. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morríssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés, faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pôs-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia, fecha aspas. Antes que Deus desse ordem para não se comer carne, o povo pediu carne e Deus mandou as codornizes, mas depois disso não mandou mais. Deus deu carne para Israel nessa ocasião, por respeito à sua falta de conhecimento de que a carne é pecado. Mas depois disso, Deus deu ordem para não se comer carne e para Israel ser vegetariano. A lei do vegetarianismo que foi dada por Deus no deserto do Sinai é uma grande bênção, pois, quando esta é posta em prática, fortalece o organismo todo de forma grandiosa, fortalece também a sensibilidade moral, que é aquele sentimento de compaixão, de ter piedade, de saber se colocar no lugar do outro, e o consumo de carne, ao contrário disso, faz diminuir pouco a pouco essa capacidade de sentir pena ou misericórdia. Teste proposto. Nota-se claramente que o vegetarianismo fortalece o organismo fazendo os mesmos testes que o profeta Daniel fez. Veja em Daniel capítulo 1, verso do 8 ao 14, que nos diz o seguinte, abre aspas, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem vegetais a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Fecha aspas. Agora veja o resultado do teste e veja como ele ficou mais robusto ou musculoso e com a aparência melhor em Daniel, capítulo 1, verso do 15 ao 20, que nos diz o seguinte, abre aspas, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor,
estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava vegetais. Fecha aspas. O próprio rei Nabucodonosor achou o profeta Daniel e seus amigos 10 vezes mais inteligentes. Veja em Daniel capítulo 1, verso 20, que nos diz o seguinte, abre aspas, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém incomparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Fecha aspas. Se você fizer esses mesmos testes com cães, gatos ou outros animais carnívoros, você notará os mesmos efeitos colaterais neles. Todos ficarão mais musculosos ou robustos, com os pelos mais brilhosos, a disposição física deles vai ser muito maior e tudo mais neles vai melhorar. E quanto mais tempo ele for vegetariano, mais claro vai ficar esses efeitos colaterais sobre os corpos deles. E todos esses sintomas e efeitos colaterais também é sentido pelos seres humanos ao tornarem-se vegetarianos, pois a pessoa fica muito mais corada, a pele fica muito mais limpinha e brilhosa, a pessoa fica mais musculosa ou robusta, a disposição física melhora muito mais, pois a pessoa sente uma vontade muito grande de fazer força ou exercícios físicos, o humor melhora grandemente, pois aumenta muito a felicidade, a inteligência também aumenta, pois os pensamentos ficam muito mais rápidos. Também, depois de 3 ou 4 meses, você passa a sentir menos calor, a quentura do clima passa a ser menos castigante e você passa a sentir uma sensação gostosa de estar num ambiente com ar-condicionado, pois o excesso de gorduras, calorias, toxinas das carnes dos animais, do açúcar e dos alimentos não integrais estarão ausentes. Seus cabelos e unhas também ficarão muito mais fortes e brilhosos, mas até nascer outro cabelo nutrido com essa nova alimentação vai demorar um pouco mais. Também você vai emagrecer ou queimar quase totalmente a gordura corporal. Isso demora um pouco mais, mas isso também acontece. Também a sua piedade aumenta aquele sentimento de compaixão, de misericórdia, de saber se colocar no lugar do outro. E tudo mais melhora. E quanto mais tempo você estiver o praticando, mais visível será esses benefícios no seu corpo e mente. Mas entenda que para fortalecer completamente e de forma perfeita o organismo, devemos abster-nos de todas as drogas e hábitos nocivos, pois eles também têm o efeito colateral de enfraquecer o organismo, a piedade e uns em graus mais elevados do que outros. Por exemplo, as drogas ilícitas são piores do que o fumo. Fumar cigarro, narguilé, charuto, cigarro eletrônico, cachimbo, fumo é pior que as bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas são piores que açúcar. Açúcar é pior que carnes. Misturar o açúcar com leite de vaca é pior ainda. Carnes são piores do que não dormir bem ou menos de 8 horas por noite. Não dormir bem é pior do que casa mal ventilada. Casa mal ventilada é pior que alimentos não integrais. Alimentos não integrais é pior que café. Café é pior que roupas muito curtas. E roupas muito curtas são piores que outros. Aprenda sobre outros hábitos que afetam nossa saúde nesse link a seguir. A seguir tem um link, o qual vai redirecionar você para uma outra matéria em um outro estudo para você aprender mais sobre outros hábitos. Na época do profeta Daniel, não existia açúcar, grãos refinados, café e a maioria das drogas de hoje. Mas se existissem, Deus revelaria e com certeza e sem sombras de dúvidas, eles se absteciam delas. Por isso, a palavra de Deus nos fala para não comermos carne, pois dá uma indisposição muito grande ou uma preguiça muito grande, a ponto de nos atrapalhar a trabalharmos muito para enriquecer-nos. Veja em Provérbios capítulo 28, dos versos 20 ao 21, que nos diz o seguinte, abre aspas, Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Fecha aspas. E ainda diz que comer carne e usar bebidas alcoólicas enfraquece o irmão. Veja em Romanos capítulo 14, verso 21, que nos diz o seguinte, abre aspas, Bom é não comer carne, nem beber vinho,
nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Fecha aspas. Por isso, você vê a imensidão da densidade demográfica dos budistas na China e dos hindus na Índia, pois o organismo deles é muito mais forte. Nota-se isso claramente na grande quantidade de habitantes existentes nos países praticantes do vegetarianismo, tais como a Índia, a China e outros. Para você ter uma noção mais exata, saiba que a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, 85% são budistas. A Índia tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, 80% são hindus. Israel rejeitou ser vegetariano e tem só 8 milhões de habitantes. E todos os outros países do mundo não chegam nem a 20% da China e da Índia. São países gigantes, grandiosos, são obras das mãos de Deus. Abre aspas, eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em poder e sabedoria. Fecha aspas. Jó capítulo 36, verso 5. Abre aspas, não sejas sábio aos teus próprios olhos, antes honre ao Senhor e aparta-te do mal, pois isso te será saúde para o corpo e vigor para os teus ossos. Fecha aspas. Provérbios capítulo 3, verso do 7 ao 8. Abre aspas. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Fecha aspas. Gênesis capítulo 17, verso do 5 ao 7. Isso é para termos uma noção mais ampla do que é a prática do vegetarianismo, doutrina de Deus, mandamento de Deus. Essa é a doutrina de Deus, o que podemos confirmar de que é uma verdadeira bênção. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó também quer te dar essa bênção. Aceite-o hoje e pratique suas doutrinas e seus mandamentos. Deus fez exatamente o que prometeu para o seu servo Abraão, abençoou o seu povo. Os primeiros a receber as leis do vegetarianismo foram os descendentes de Abraão, Israel, como já estudamos, e também os descendentes de Ismael, que na época se chamavam de Edomitas, pois residiam no país chamado Edom, pois é muito provável que eles se misturaram com os Edomitas. Vejo algumas passagens bíblicas que comprovam que o país de Edom era a residência dos ismaelitas em Gênesis, capítulo 16, verso do 10 ao 12, que nos diz o seguinte, abre aspas, disse-lhes mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Fecha aspas. Como acabamos de ler, a palavra de Deus diz que os ismaelitas morariam diante de todos os seus irmãos, ou fariam fronteira com eles, ou morariam tão perto que poderiam ser vistos facilmente. E se repararmos bem, notaremos que o país de Edom fazia fronteira com o antigo Israel. Mas existem outros detalhes que nos levam a crer que os descendentes de Ismael moravam em Edom, pois o próprio Deus diz que Edom é irmão de Israel e ainda dá um mandamento ordenando que não se deveria aborrecê-los ou tê-los como inimigos. E para Deus ter dado uma ordem dessa, só poderia ser alguém muito importante para ele. Veja em Deuteronômio capítulo 23, verso 7, que nos diz o seguinte, abre aspas, não aborrecerás o Edomeu, pois é teu irmão. Fecha aspas. Esse mandamento também reflete o verdadeiro espírito da tolerância religiosa, pois Deus sabe que em todas as religiões tem pessoas de bom caráter, mas estão na crença errada por estarem enganadas. O profeta Moisés também diz que Edom é irmão de Israel. Veja, abre aspas, depois Moisés de Cádiz mandou mensageiro ao rei de Edom dizendo, assim diz o teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Fecha aspas. Números capítulo 20, verso 14.
E se você continuar lendo até o versículo 21 do mesmo capítulo, vai notar que Moisés pede para Edom deixar Israel passar pelo meio do território deles, mas Edom recusou dar passagem para Israel. Esse pedido de Moisés para passar pelo meio do território de Edom baseia-se no mandado do Senhor. Deus tensionava que, ao povo de Israel cortar caminho pelo meio do território dos descendentes de Ismael, Israel pudesse ensinar as leis e estatutos do Senhor, mas não só falando, mas lhes mostrando na prática, pois todos os ismaelitas veriam os milagres de Deus e, ao este derramar dos céus o maná, veriam várias outras coisas e assim os ismaelitas adorariam com muito mais perfeição e seriam muito mais felizes, mas Edom negou a passagem para Israel e a transmissão da mensagem foi cancelada. Já os outros a receberem essa bênção, que é o vegetarianismo, foram os budistas, que são os filhos de Abraão, e sua terceira esposa chamada de Quetura. Veja, abre aspas, e Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhes à luz Zirram, Joxã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Fecha aspas. Gênesis capítulo 25, verso do 1 ao 2. Abre aspas. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presente, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente para a terra oriental. Fecha aspas. Gênesis capítulo 25, verso 6. Outras versões da Bíblia dizem que Abraão enviou os filhos que teve com sua esposa, Quetura, para a terra oriental do Oriente. E quem mora na terra oriental são os orientais, tais como a China, Japão, Mongólia, as Coreias do Sul e do Norte e outros. A maioria desses países são de maioria budista e os budistas praticam o vegetarianismo, a doutrina dada por Deus. Deus usou os indianos para levar a mensagem do vegetarianismo para os budistas e estes aceitaram. Também tem os indianos que praticam o vegetarianismo. Eu creio piamente que os indianos são descendentes dos filhos do profeta Moisés, junto com a sua esposa chamada de Zípora, pois quando Deus ia destruir todo aquele Israel do deserto, ele disse que faria de Moisés uma nação maior e mais poderosa. Veja, abre aspas, disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Fecha aspas. Êxodo capítulo 32, verso do 9 ao 10. Abre aspas. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. Fecha aspas. Números capítulo 14, verso do 11 ao 12. E esses dois filhos de Moisés com Zípora ficaram com o sogro de Moisés, pai de Zípora. Jetro, sogro de Moisés, adorava o mesmo Deus de Moisés. E eu não duvido de que Deus tenha dado para Jetro uma visão e um mandamento para este se mudar com a família e com os dois filhos de Moisés para o local onde fica o território da Índia. Esses são outros detalhes que nos levam a crer nisso. Veja, abre aspas. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Fecha aspas. Números capítulo 12, verso 1. Povo de pele escura, originário da terra de Cush. Gênesis capítulo 2, verso 13. Terra de Cush, localizada na Etiópia, povo descendente de Cã, filho de Noé. Gênesis capítulo 10, verso 6. Cush é um termo hebraico da palavra Etiópia. Bíblia do Obreiro Almeida, revista e atualizada. Meu irmão, Deus é grande, Deus é o maior, só Jesus é rei, porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Salmo 135, verso do 5 ao 6. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então a minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém e glória a Deus. Que você peça a força de Deus para que Deus ajude você a pôr todos os ensinamentos e os mandamentos dele em prática. Esse é o meu real e sincero desejo para você e toda a sua família. Amém.